Aproveito para cumprimentar, se tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Esta casa tem o propósito, de contribuir com a divulgação da doutrina espírita. E eu vou convidar o nosso companheiro Marcel para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, mestre amado, mentores da casa, companheiros encarnados e desencarnados aqui presentes. Mais uma vez estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, com o objetivo único de nos aprimorarmos, de crescermos em grupo, de aprendermos um com o outro, para continuarmos nessa caminhada rumo à perfeição, tal como Jesus nos propôs. Aqui hoje, todos nós, de coração aberto, estamos prontos para aquilo que tivermos que aprender, que dialogar, que discutir, que discordar, sem qualquer tipo de intenção de sermos um ou outro melhor. Obrigado pelo momento, Senhor. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Então, quem está nos assistindo aqui presencialmente, pelas redes sociais, pelo Google Meet, nós sempre começamos o nosso estudo pela parte evangélica. Nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos e hoje, fazendo uma retrospectiva, do estudo da semana passada para iniciar o de hoje, nós vamos relembrar, que Paulo, ele estava na Torre Antônia e ele foi conduzido a julgamento, pela a ordem de Cláudio Lísias, que era o quiliarca, e conduzido esse julgamento, quem conduzia foi Ananias. E Ananias fez de tudo para poder incriminá-lo, mas Paulo, muito conciso, muito preparado, conseguiu se defender e houve uma grande confusão dentro do Sinédrio. E nesse momento, Cláudio Lísias interviu e ele ordenou que Paulo fosse de novo encarcerado na Torre Antônia. E ali Paulo, muito mexido, muito exausto fisicamente, mas firme espiritualmente, mediunicamente recebeu uma mensagem de Jesus que não desistisse e continuasse o apostolado dele, que da mesma maneira que ele o estava servindo em Jerusalém, que ele o servisse em Roma. E daí, o sobrinho dele o avisou que havia uma nova emboscada, que ele seria vítima de um atentado, numa reunião que o Sinédrio ia tentar marcar de novo para esse julgamento, adiantando o julgamento dele. E aí ele avisou. Então, Cláudio Lísias, foi avisado através de Estefânio que ia acontecer esse movimento. Estefânio pediu para ele auxílio e Cláudio Lísias comentou: não fale nada com ninguém, eu vou pensar sobre alguma solução aqui. Então, a partir de hoje, o Marcel vai contar para nós o que aconteceu com Paulo nesse período, os desdobramentos dessas decisões que Cláudio Lísias tinha a dar no caso de Paulo. Vamos lá. Vamos. Bom, gente, vou tentar falar de máscara, se não der, eu tiro. Dá se é atrás, não tiver um álcool muito bom. Tá bom, menino, já deixei esse aqui. Tá certo. E hoje nós vamos usar os Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 23 a 35, e capítulo 24, 1 a 27. Semana passada, o Luciano trouxe para a gente um desenho esquemático de como seria o templo de Jerusalém. E ele falou: a fortaleza Antônia estaria aqui do lado. Dessa eu consegui a foto, que traz essa projeção como um todo, para a gente perceber onde ficaria. Porque, não sei se vocês estão conseguindo ver o marcador, essa é a Torre Antônia, certo? A projeção dela de como ela seria. Isso foi uma construção de edifício grande,
anexando ao templo, inclusive tendo acesso direto ao pátio do templo, que foi considerado por muitos judeus, inclusive, uma heresia, ou seja, ficaram muito chateados com a atitude dele, mas ele fez isso para agradar o poder romano. Roma deixava que Jerusalém, que os judeus tivessem o poder deles, mas era sob jugo, né? Ou seja, eles tinham que passar sob o crivo de Roma para poder acontecer. Então, aqui está o pátio, e aqui do lado de cá, nessa estrutura, à esquerda aqui, você tem o pináculo do templo, que é a entrada da Assembleia, do Sinédrio também aqui, e a escola rabínica, fica desse lado. No centro, o Santo dos Santos, o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, ou seja, esse era o esquema de como funcionava o templo de Jerusalém naquele tempo. O que restou do templo depois da destruição em 1970 depois de Cristo, certo? É uma parte do muro de arrimo, não é nem o muro de proteção, que fica aqui do outro lado, ó, dando as costas para o pátio. É aqui onde a gente vê aquelas imagens dos judeus, onde eles chegam no Muro das Lamentações, certo? É do lado de fora, é claro. E o que é o problema disso tudo? Só para a gente entender um pouquinho. Isso é como é hoje, né? Depois da demolição, certo? Onde foi construído o Domo da Rocha, né? A cúpula, o Domo da Rocha, e também a Mesquita de Al-Aqsa. Esse complexo ele é considerado sagrado pelos muçulmanos. Por quê? Porque seria o local de partida da Al-Miraj, que é a viagem ao céu realizada pelo profeta Maomé. E também pelos judeus. Por que esse lugar é santo? Porque foi o local onde foi instituída, né, as rituais pelos judeus, usado por Abraão, Jacó e outros profetas. Então, é um lugar muito complexo, né, considerado sagrado por duas religiões grandes. Então, a gente tem o complexo de como lidar com isso. Isso aqui é uma sobreposição das imagens, né? Aqui é onde ficaria o templo dos judeus, né? Aquela parte central, o Santo dos Santos e aqui tudo. E aqui é onde fica o domo. Exatamente essa linha, nesse formato, é onde fica o domo. E aqui, onde ficava o Sinédrio, é a mesquita deles, que é a primeira mesquita, a maior mesquita de Jerusalém, capacidade para 5.000 pessoas. Então, esse é a grande disputa. Aqui é o Muro das Lamentações, está do ladinho aqui, fica o Muro das Lamentações. Então, esse é o grande problema da disputa em Jerusalém sobre os locais santos. As duas religiões têm o local como santo e querem o local como centro para eles. Os judeus esperam até hoje a construção do terceiro templo, né? Mas até hoje isso não aconteceu. Para isso, teria que demolir tudo que está ali. Aí vocês imaginam o que isso vai gerar. Mas saindo disso aí, entrando no nosso assunto, quando o governador Félix, então, recebeu a notícia que havia um atentado programado contra Paulo, ele ficou preocupado, né? E pensou seriamente nas suas perspectivas. O que ele podia fazer? Aqui está o texto da Bíblia, tá? Como está na Bíblia, na tela. E a gente tem os relatos do livro Paulo Estevão, que é o que conta nesse comentário do Atos dos Apóstolos para a gente. Então, ele ficou na dúvida por quê? Porque o Sinédrio tinha uma grande capacidade de causar intriga, podendo levar a situações muito trágicas no decorrer daqueles dias. Por outro lado, o denunciante que falou que ia haver aquele atentado era uma criança e sobrinho do acusado, né? Ou seja, era um jovem, muito jovem, e é sobrinho do acusado. Seria verdade aquilo? E aí entra o dado mediúnico do livro, que ele recebeu uma visita à noite, né? Um velhinho foi lá visitá-lo. Quem era o velhinho? Tiago. Tiago menor foi até lá, ele era conhecido do tribuno, certo? Foi até lá para saber, conversar com ele, e sugeriu a ele que ele tivesse cuidado com aquela situação, porque era realmente verdade. Ele falou para o Cláudio Lisas que realmente havia uma situação onde as pessoas estavam tramando, os judeus estavam tramando o assassinato de Paulo. E aí, o filho de Alfeu, confirmando essa história de Stefano, né, para o Cláudio Lisas, ele
ponderou e concluiu, né? Vou aceitar o seu plano e vou encaminhar Paulo para o governador. O governador não ficava em Jerusalém, ele era um pré-posto de Jerusalém, né? Era um chefe militar, comandava 10 centúrias, né? 10 centuriões, ou seja, 1000 homens estavam sob seu comando, e ele, preocupado com isso, enviou uma carta para o governador. Essa carta está na Bíblia, viu, gente? Guardado os problemas da tradução, né, de várias cartas, está aí. Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo governador, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevi eu com a soldadesca e o livrei informado de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas, a esse homem logo te enviei, mandando também aos acusados que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Ou seja, essa foi a carta que o Cláudio Lísias enviou ao governador Félix para enviar o Paulo junto. Juntando isso, né, Cláudio Lísias juntou 400 dos seus homens, 200 de infantaria, ou seja, homens a pé, e encaminhou para Cesaré. Simples, né? Só descer, né? Só uma descidinha leve, mas são 112 quilômetros, gente. Eu simulei no Google Maps, né? Só para vocês terem uma noção, 112 quilômetros, não tinha cavalo no Google Maps, só tinha bicicleta, dá 6 horas. Aí tem uma discrepância entre a Bíblia e a descrição mediúnica. Segundo a descrição mediúnica, os 400 homens chegaram ao governador Félix, ou seja, eles foram a pé. Então a simulação seria 22 horas de caminhada. E segundo a Bíblia, só voltaram e só os de cavalo foram levando Paulo junto. Então é uma pequena discrepância aí, mas não vem muito ao caso. O fato é que são 112 quilômetros. Para vocês terem ideia do que seria isso, seria a gente sair andando daqui agora e chegar em Carmópolis de Minas. Essa é a distância. Então, ou seja, as coisas antigamente eram um pouco mais difíceis. Mas vamos lá. E aí o governador Félix assustou com aquele tanto de gente, 400 homens para defender, né? Um único homem, um prisioneiro ainda, né? E aí já conhecia de renome o Paulo, já tinha ouvido falar de Paulo de Tarso, e leu a carta, e aí o primeiro contato com Paulo, ele declarou: atento à origem judaica do acusado, nada posso julgar sem ouvir o órgão competente de Jerusalém. E mandou convocar representantes do Sinédrio. E aí manteve Paulo preso no pretório de Herodes. Aí outro problema, outra discrepância, essa descrição da Bíblia, tá? Aí está o versículo da Bíblia. O pretório de Herodes tem muita contradição com os historiadores. Se ele ficaria em Cesareia, que é onde eles estavam, ou se ficaria em Jerusalém. Mas o fato é que existia um pretório. Inclusive, lá em Cesareia, hoje, existe um local, né, que é atribuído às ruínas de onde Paulo ficou preso, né, e a gente consegue encontrar isso lá. É uma ruína à beira-mar, como vocês podem ver, né, de uma fortaleza romana que existia ali no tempo. Aí, desceram de Jerusalém, né, lembrando que ascender a Jerusalém, descer realmente ao lugar mais alto de Jerusalém, da localização ali. O Ananias, com alguns anciãos, e com o Tértulo. Quem que era o Tértulo? Tértulo era um grande orador do Sinédrio, alguém que tinha o dom da palavra. Ele seria o acusador, certo? Ele faria o papel de acusador contra Paulo. E, realmente, ele teve a prioridade da palavra, falou com grande eloquência, falou com grande poder, acusou de vários crimes contra os judeus, certo? E pedindo ao final que ele fosse entregue ao Sinédrio para que o Sinédrio decidisse o que fazer com Paulo. Depois foi concedido ao ex-rabino, né, Paulo, lembrando que Paulo foi um rabino, né, do Sinédrio também, e foi concedido a ele o direito de se explicar. E essa explicação dele encontra-se toda na Bíblia também, o relato. E Félix, que ao ouvi-lo, logo percebeu que ele tinha uma grande eloquência, uma grande capacidade de falar, uma grande inteligência.
os anciãos de Jerusalém não sabiam ocultar a própria ira quando Paulo estava falando, né, se defendendo. E falou que, da parte dele, não havia nenhum crime. Né? Defendeu a ressurreição, reclamou os direitos da raça, né? E ficou calmo e imperturbável o tempo todo, como era o estilo de Paulo. Esclareceu todos os pontos obscuros e as suas palavras sempre com elegância e refletindo antes de falar. E aí, Félix, governador, deu uma sentença. Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que eu julguei à primeira vista. Nesse caso, resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. Certo? Então, mandou os anciãos voltarem, certo? Eles voltarem muito contrariados, né? Eles queriam que Paulo fosse entregue para eles, e passou a considerar o Félix, então passou a considerar o prisioneiro como alguém muito distinto. Ele deu um tratamento diferenciado a Paulo ali naquele local. Inclusive passou a visitá-lo e permitir que ele recebesse visitas. Na verdade, né, Félix tinha uma segunda intenção por trás disso. Tanto na Bíblia fala sobre isso, quanto na revelação mediúnica. Que, olha, o texto bíblico fala aí, ó, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Por quê? Ele considerou que Paulo, apesar de ser uma pessoa desprovida de bens materiais e qualquer coisa, tinha muitos amigos poderosos e influentes. E que essas pessoas poderiam se reunir e pagar para que eles o libertassem. Vamos dizer assim, facilitassem a fuga ou alguma coisa nesse sentido. Né? E aí Paulo, no bom jeito Paulo de sempre, né, chegou para eles e falou o seguinte, falou, olha gente, perceba agora a resposta dele ao governador. Perceba agora, falai de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários da Cesareia. Ou seja, ele julgou o seguinte, se ele permitisse que se pagasse uma propina ali, vamos dizer assim, para soltá-lo, aquelas pessoas que estariam recebendo estariam cometendo um crime. E ele jamais permitiria que aquele crime acontecesse. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego de bens que lhes não pertencem. Minha atividade seria, então, um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade, e eu me sinto aqui tão livre como lá fora na praça pública. Aí, desse ponto em diante, né, Félix ficou meio chateado com a resposta dele e desinteressou-se da causa dele. Porém, eu fiz uma inversão da questão bíblica, porque também existe essa contradição. Primeiro, houve essa conversa no texto de Paulo Estevão, citado por Emmanuel. Depois, a visita da esposa de Félix. Na Bíblia está invertido. Então, eu fiz desse jeito para seguir as palavras de Emmanuel. Eu preferi seguir com ele aqui por questões... fica mais ciente do que está acontecendo. Achei que tinha mais coerência na coisa aqui. Mas aí a esposa do Félix, que era a Drusila, não sei, que era judia de origem, quis conhecer o prisioneiro. Pediu ao esposo, o esposo não tinha como falar, não, levou. Né? Levou ela e a família inteira para conhecer Paulo. Diferentemente do que o esposo queria, da superficialidade, querer dinheiro, ela queria conhecer mais a nova doutrina. Então, perante essas pessoas da família, né, do Félix, destacadas por eminentes pessoas da sociedade ali, da Cesareia, da sociedade romana, Paulo começou a falar sobre a exemplificação do Cristo e dos deveres do ato de converter-se, né, do proselitismo das pessoas, que recontava de todos os recantos do mundo. A maioria dos presentes estava dando muita atenção para ele, se interessaram e tudo mais. Mas aí Paulo falou sobre a ressurreição e dos deveres do cristão perante o mundo.
Ou seja, ele começou a falar de devoção, abnegação, altruísmo, caridade e tudo mais. E aí, Félix já não gostou, porque isso ia contra os conceitos romanos daquele tempo. E aí, interrompeu Paulo, né? E Paulo, então, agradeceu a delicadeza do governador e seguiu. Ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto, porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. Ou seja, ele continuou falando coisas que, para um governador romano daquela época, estava mexendo muito com ele. E aí aquele Félix lançou um olhar dele de reprovação, virou as costas e saiu. Consequência disso, deixou Paulo por 2 anos preso, né, naquele local. Mas, ao contrário do que a gente pensa, Paulo não parou. Mesmo preso, podendo receber visitas, ele passou esses 2 anos, né, em reclusão ali na Cesareia, aproveitando seu tempo com relações constantes com as igrejas que ele tinha fundado entre os gentios. Certo? Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas, levando pareceres e instruções. Ainda chamou a atenção de Lucas, né? Lembrando que o Lucas era sempre companheiro de Paulo, estava ali por perto, para que o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Para quem não sabe, né, nós espíritas consideramos o Evangelho de Lucas o relato de Maria para Lucas, e Lucas escreveu. Né? Não sabemos se ele, na época, destinou a autoria a Maria ou não, certo? Lembrando que Maria estava lá em Efésios, junto com João Evangelista, morando lá. Né? Hoje, se você procurar em Efésios, né, em termos de fazer turismo, vamos dizer assim, existe até uma casinha lá em ruínas que fala que é a casa de Maria, não sabemos se é ou não, tá? Isso não vem ao caso, mas tem lá, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Né? E Lucas foi até Maria, então, e escreveu esse evangelho, certo? Olha lá, Lucas, o médico amigo, né? Lucas era médico, satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Ou seja, teoricamente, foi nessa época do Paulo preso em Cesareia que Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas, certo? Que a gente hoje tem uma leitura muito, muito interessante. Inclusive, é o único Evangelho que fala da infância de Jesus, juntamente com Mateus, certo? Mateus fala e Lucas fala. Então, provavelmente porque Maria o ditou, né? Então, é o que a gente tem ali. E ainda não terminado isso, não satisfeito que Lucas tivesse escrito um Evangelho, Paulo, insaciável, ainda ele colocou o amigo para que pudesse, instigou o amigo, né, a escrever as atividades apostólicas de todos os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes. E assim originou-se o magnífico relatório de Lucas, que é o Atos dos Apóstolos. Nós espíritas também, por revelações mediúnicas, acreditamos que Lucas escreveu o livro Atos dos Apóstolos, certo? Existe também na literatura humana, vamos dizer assim, na historiografia humana, também alguma suspeita disso, mas não passam de suspeitas. Né? Nós temos isso por relação à psicografia de Emmanuel, certo? Com Chico. E, mesmo preso, então, Paulo não relaxou só de todos os recursos a seu alcance, ele usou em favor da divulgação da Boa Nova, tal como era a sua proposta. Semana que vem, Atos 25. Aí não é mais agora, não vamos falar de hoje. Isso mesmo. Então, gente, para fechar a questão dos Atos, nós vemos a persistência e o magnetismo moral de Paulo, né? Ele é cercado, achovalhado de todo lado, mas sempre muito bem conduzido. Ele sempre tem esses momentos que ele cai um pouco, mas o espírito dele muito vigoroso. E na semana que vem nós vamos ver o decorrer da história, né? Que essa história aí, já dando um spoiler para todo mundo, Paulo
ele vai ser conduzido à presença de César, né? Que aí não vai ter jeito. Ninguém consegue incriminá-lo, ninguém consegue destituí-lo desse poder que ele tinha da divulgação do evangelho. Mas ele mesmo, depois a gente vai ver, ele mesmo vai pedir para ser ouvido por César. Né? Mas vamos deixar para a semana que vem. Então, pessoal, vamos abrir o livro Céu e Inferno para dar sequência ao nosso estudo. Nós estamos na segunda parte, capítulo 3. Nós estamos tratando dos espíritos medianos, né? E hoje é o último espírito mediano que vai nos revelar questões importantes. Aqui é a Annabelle. E eu não sei aí questão de página, mas todo mundo conseguiu localizar? Certinho? Então, senhora Annabelle, jovem mulher, morta aos 35 anos, depois de uma longa e cruel doença. Viva, espiritual, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada. Tinha, por outro lado, uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que não a pegava, jamais desprovida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor para com aqueles dos quais ela tinha mais a se lamentar, estava sempre pronta a lhes prestar serviço quanto possível. Intimamente ligada com ela há muitos anos, podemos seguir todas as fases da sua existência e todas as peripécias do seu fim. Só um minutinho, Gabi. Então, aqui, né, um resumozinho básico e breve, que nos conta dessa mulher. A Annabelle, ela era uma mulher jovem, uma jovem senhora, casada, tinha filhos, uma mulher inteligente. No decorrer do texto, vocês vão ver, ela não tinha muito apego material, mas ela era uma mulher que não faltava nada. Muito dedicada aos filhos. E aparentemente a gente vai começando a pensar, mas por que uma pessoa assim, ela vai ter o destino que ela teve, né? Ela vai passar por tantas dificuldades, tendo ela grandes virtudes, sendo uma pessoa tão virtuosa. Então vamos seguir, Gabi. Um acidente provocou a terrível doença que deveria levá-la e que a reteve 3 anos no leito, sujeita aos mais atrozes sofrimentos, que suportou até o último momento com uma coragem heróica, e no meio dos quais a sua alegria não a abandonou. Ela acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas se preocupava muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam para a vida presente, a qual se agarrava muito, sem, entretanto, ter medo da morte, e sem procurar os gozos materiais, porque sua vida era muito simples, e passava sem dificuldade daquilo que não podia se proporcionar, mas tinha instintivamente o gosto do bem e do belo, que sabia levar até nas menores coisas. Queria viver menos por ela que por seus filhos, aos quais sentia que era necessária. Foi por isso que se agarrou à vida. Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele e, entretanto, não chegou a fixar os seus pensamentos no futuro. Era uma ideia verdadeira, mas não deixava nenhuma impressão profunda ao seu espírito. O que ela fazia de bem era o resultado de um movimento natural, espontâneo, e não inspirado pelo pensamento de uma recompensa ou penas futuras. Pronto. Então, somando aí, né, gente, aos nossos estudos. Essa mulher era uma mulher conhecida desse grupo que Kardec juntou para poder fazer as evocações. Então, eles sabiam da vida dela, eles conheciam a vida dela. E somado a isso vem que ela se acidentou gravemente e ela ficou por 3 anos num processo acamada, né, lidando com as sequelas desse acidente.
Aqui os primeiros anúncios, né, do que a gente vai prestar bastante atenção aqui. Muito ligada às questões presentes. Então, o que isso quer dizer? Embora ela conhecesse o Espiritismo, ela não tinha uma visão mais aprofundada. Ela o conhecia superficialmente, acreditava na vida após a morte, mas não se limitou a sair desse momento presente, que era cuidar dela e, principalmente, que vocês vão ver aqui no decorrer da fala, a grande preocupação que ela tinha com os filhos que eram muito pequenos. Já há muito tempo, seu estado era desesperador e se esperava um momento ou outro vê-la partir. Ela própria não se iludia. Um dia que o seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a sua hora chegara. Sua visão estava velada, a perturbação a invadia e ela experimentava todas as angústias da separação. Entretanto, custava-lhe morrer antes do retorno do seu marido. Fazendo sobre ela um supremo esforço, disse consigo mesma: não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer em si e recobrou o pleno uso de suas faculdades. Quando seu marido retornou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis esperar que estivesses perto de mim, porque tenho ainda várias recomendações a te fazer. A luta entre a vida e a morte se prolongou assim durante 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Então, olha aqui, o que a gente vai achando interessante no discurso, né? Que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse trecho. Ela foi, né, decaindo da condição dela, mas num dia que o marido não estava presente, ela sentiu que ia desfalecer, que ela ia embora, que ela ia desencarnar. E aí ela juntou força, ela falou, não, eu não quero morrer. Eu fiquei bem curiosa com essa parte, né? E é a pergunta que Kardec fez e o Espírito Santo Agostinho vai responder aqui, São Luís, na verdade, que não é uma questão de uma decisão dela, né? Adiantando um pouquinho aí para a gente entender. Ficou parecendo que estava só a cargo dela essa questão do desencarne, mas não é assim. E nós vamos entendendo ao longo do trecho. Porque ela já estava num processo muito resignado, isso vai ser um ponto muito importante, né, do despertar espiritual dela, quando ela realmente desencarnar, a gente vai perceber que esse foi um dos pontos de auxílio dela, mas ao contrário do que sugeriu aqui o texto, não foi dela esse controle de permanecer na vida terrena ainda por mais 3 meses, não. O que nós vamos entender aí é que ela teve, né, um substancial auxílio fluídico que reanimou os órgãos dela por mais um tempo, porque ela tinha um propósito ali. Não é fortuita uma situação dessas, né? Nunca é. E a gente vai ver mais para frente, quando o Kardec explica isso bem direitinho, que não acontece assim, do jeito que a gente quer, para todos os espíritos, para todas as pessoas. Do mesmo jeito que há prerrogativas para que se retarde o desencarne, há também aqueles para que ele não seja retardado. Então, tem uns que vão ter, né, conforme o nosso entendimento aqui, merecimento para ir mais um pouquinho além com esse propósito, e outros que, mesmo que queiram, não vão conseguir. Aí nós vamos ver que ela vai ser evocada um dia após a morte dela. Então, vamos lá, Gabi. Evocação no dia seguinte ao de sua morte. Meus bons amigos, obrigado por se ocuparem de mim. De resto, fostes para mim como bons pais. Pois bem, regozijai-vos, eu sou feliz. Tranquilizai meu pobre marido e velai sobre meus filhos. Fui para junto deles logo em seguida. Parece que a sua perturbação não foi muito longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. Meus amigos, eu sofri tanto e sabeis que sofri com resignação.
Pois bem, minha prova terminou. Dizeis que estou completamente desligada. Não, mas não sofro mais. E é para mim um grande alívio. Por esta vez, estou bem radicalmente curado. Eu vos asseguro, mas tenho necessidade de que me ajudem com o concurso da prece, para vir em seguida trabalhar convosco. Então, olhem aqui que interessante. Ela já conseguiu, né? Um dia após a morte dela, ela sentindo aquelas perturbações, ouvir o chamado, né, dessa reunião a qual ela foi evocada, e ela conseguiu responder, né? A gente vai perceber aqui que para um dia ela não tinha tanto esclarecimento, mas ela já se considerava bem. E esse bem-estar nós vamos dar crédito ao quê? A parte que ela passou resignada, logicamente dentro de um planejamento reencarnatório dela, mas ela passou em conformidade com aquilo que ela planejou. Né? Ela passou bem, ela não reclamou. Então, esse despertar, que aqui ela diz que considera-se feliz, né? Pois bem, regozijai-vos, eu sou feliz. Por quê? Porque ela já sentiu a liberdade do espírito já desenuvelado ali do corpo dela mesma. Parece que... Ah, não, aqui embaixo. Qual pode ser a causa de vossos longos sofrimentos? Passado terrível, meu amigo. Podeis dizer-nos qual foi esse passado? Deixai-me esquecer um pouco. Eu o paguei tão caro. Então, aqui ela dá sinais para a gente de que ela começou, ela já teve um lampejo do que foi aquilo que originou esse problema dela, porque no começo eu comentei com vocês, né? Aparentemente, o que poderia ter provocado nessa mulher que estava andando tranquila na vida, resolvendo as coisas dela, sem apegos materiais? O que ela passou por uma situação dessa tão penosa por 3 anos e 3 meses, no caso, né? Que ela esticou um pouquinho mais aí, 3 meses. E quando ela foi arguída pela questão da razão pela qual ela passou por aquilo, ela não estava pronta para dizer, mas ela já sabia. Ela só não estava conseguindo, né? Através da questão dela ainda estar muito mexida. E vocês vejam aqui, o que ela pediu no parágrafo acima. Me ajudem com o concurso da prece, que é o que alimentou durante um mês, né, as preces que os companheiros fizeram, para que ela fosse novamente evocada após um mês do seu desencarne. Pode. Um mês depois de sua morte. Agora que deveis estar mais completamente desligado e que vos reconheceis melhor, ficaríamos muito felizes tendo convosco uma conversa mais explícita. Poderias dizer-nos qual foi a causa da vossa longa agonia? Por que estivestes durante 3 meses entre a vida e a morte? Obrigada, meus bons amigos, pela lembrança e por vossas boas preces. Quanto elas me são salutares e quanto contribuíram para o meu desligamento. Ainda tenho necessidade de ser sustentada. Continuai a orar por mim. Compreendeis a prece, vós. Não são fórmulas banais que dizeis, como tantos outros que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Então, aqui, mais uma vez ela fala, né? E uma coisa que os companheiros aqui que têm acesso às reuniões mediúnicas, né? O Brás sabe disso, a Márcia, a Esther. Quanto é importante o concurso da prece para os espíritos? Muitas vezes são eles que nos pedem na reunião. Não se esqueçam de mim. Eu vou precisar muito da oração de vocês. Está muito difícil aqui. Porque essa variação de perturbação, né, no desencarne, ela é real, né? E cada espírito vai alcançar essa liberdade à medida que ele fica mais consciente, que ele esteja mais integrado à sua vida, à sua história, a depender de todo o curso que foi a vida deles. Então, aqui foi essencial para ela, né? E a gente vai perceber ao longo do texto o quanto ela pôde aproveitar esse momento no plano espiritual.
ela vai ser evocada mais uma vez e ela faz muito bom uso dessas preces e desse tempo que ela esteve, né, na erraticidade, se reequilibrando, porque ela saiu de uma perturbação grande, física, que está ligada, na verdade, a uma perturbação que o espírito dela precisava sofrer, mas ela não estava completamente livre daquilo que a afligia. Deixa eu continuar. Sofri muito, mas meus sofrimentos me são largamente contados, e me é permitido estar frequentemente junto de meus queridos filhos, que deixei com tantas amarguras. E olha só, ela conseguiu estar perto dos filhos. Então, para alguns espíritos, isso não é uma regra, naturalmente, existe essa possibilidade do espírito poder, dentro, né, das devidas situações, acompanharem os seus familiares. Porque ela desencarnou com essa preocupação com os filhos. Eles eram muito pequenos. Então, o desejo dela era estar ali, mais perto, né? E ela pôde fazer isso ao longo do tempo. Eu mesma prolonguei os meus sofrimentos. O meu ardente desejo de viver para os meus filhos fazia com que me aferrasse, de alguma sorte, à matéria. E, contrariamente aos outros, obstinava-me e não queria abandonar esse infeliz corpo com o qual era necessário romper e que, entretanto, para mim, era um instrumento de tantas torturas. Eis a verdadeira causa de minha longa agonia, minha doença, os sofrimentos que suportei, expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. Então, aqui ela está começando a contar a história, né? Do que a levou ali para essa situação tão penosa em vida. Esses últimos meses, o que assegurou foram os filhos, mas ela já revela que as causas das aflições dela são causas anteriores. Então, ela vai contar aqui daqui a pouquinho para nós. Ai de mim, meus bons amigos, se vos escutara, que mudança na minha vida presente, que abrandamento teria sentido nos últimos instantes, e quanto essa separação seria mais fácil se, em lugar de contrariá-la, me entregasse com confiança à bondade de Deus, a corrente que me arrastava. Mas, em lugar de considerar o futuro que me esperava, eu não via senão o presente que ia deixar. Que forte isso, né? Fortíssimo, porque a gente vai lendo, é tanto aprendizado que a gente tem com esse nosso estudo, e como que a gente vacila com a bondade divina, né? Como que a gente não consegue, assim, confiar que na nossa ausência, Jesus vai permitir todo esse cuidado que a gente precisa ter leveza para partir. Eu fiquei pensando, né, nessa situação. Do mesmo jeito que nós vamos partir, os que estão à nossa volta são espíritos também que têm proteção, né? Sim. Nossos filhos, marido, família. Ninguém fica desamparado. Nunca. Mas a gente, na hora, vacila. E no caso dela, o que prorrogou ali, né? Foi exatamente isso. Meus filhos são muito pequenos. Eu preciso ficar mais um pouco. E o que ela vai trazer, que poderia ser algo a mais, é o estudo da doutrina espírita. Porque ela tinha um conhecimento ainda superficial, e quando ela chegou no plano espiritual, ela teve acesso a tudo que a gente sabe que ela teve, estudo, recursos, né, o amparo, e ela fala isso, que se ela tivesse mais conhecimento, ela não teria prorrogado esse período dela aqui. Quando retomar a terra, serei espírita, eu vos asseguro. Que ciência imensa! Assisto às vossas reuniões muito frequentemente e às instruções que vos são dadas. Se pudera compreender quando estava na terra, meus sofrimentos seriam bem abrandados, mas não era chegada a hora. Hoje compreendo a bondade de Deus e a sua justiça, mas não sou ainda muito avançada para não mais me ocupar com as coisas da vida. Meus filhos, sobretudo,
a ela me prendem ainda, não mais para mimá-los, mas para velar por eles e tratar que sigam a rota que o Espiritismo traça neste momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações. Uma, sobretudo, porque o futuro dos meus filhos dela depende. Podeis nos deixar algumas explicações sobre o passado que deplorais? Então, eles fizeram essa pergunta no primeiro dia, mas ela não tinha condição ainda de falar. Então, após esse período, né, ela vai contar por que ela fez. Um mês depois, ela já teve condições de contar. Ai de mim, meus bons amigos, estou pronta para confessar-me. Desconheci o sofrimento. Vi minha mãe sofrer sem dela ter piedade. Tratei-a de doente imaginária. Nunca tendo-a visto acamada, supunha que ela não sofria e ria de seus sofrimentos. Eis como Deus pune. Então, aqui foi revelado, né, que ela não assistiu a mãe dela na doença, na velhice. E mais do que isso, ela desacreditou, né? Aqui não está, não sei se ficou de uma existência passada ou da existência presente, mas fato é que ela passou por algo muito semelhante, né? E aqui é com devido cuidado que vamos ler essa frase: eis como Deus pune. Não é que Deus pune. Deus ainda está mais forte ainda. Como? Eis como Deus Castiga. Olha bem como o cuidado, né, com as palavras a gente precisa ter, porque senão a gente vai incorrer sempre àquela situação, né, clássica da lei de Talião mesmo. Mas nesse caso, é muito provável que tenha sido mesmo algo que ela precisava viver para sentir na pele exatamente o que a mãe dela passou. Como mãe, deixando crianças pequenas. Mas ao contrário disso, não é Deus, é a lei interna divina que todos nós temos, que é capaz de regular o nosso julgamento. Então, que fique muito claro isso, né? Porque aqui a gente não pode colocar essa frase, né? Deus que pune, Deus que castiga, como algo eminentemente certo. É que nós viemos, né, no nosso código, no nosso DNA do espírito, vamos dizer assim, as leis já incutidas. E é isso que faz com que a gente, aos poucos, né, nós vamos nos regulando aí para que a gente vá se aprimorando. Você acha melhor passar para mim? Encontrei isso na internet sobre fatos. Vou terminar aqui, ó. Que aí na próxima vez o Luciano já vai para a fala, mensagem. né? Já vai para a mensagem aqui do Espírito São Luís e a mensagem do Kardec, que finaliza aqui a parte, né, dos espíritos medianos, para a gente ir para o capítulo 4, que são os espíritos sofredores. Então, só terminar aí, gente, a última pergunta. 6 meses depois de sua morte. Agora que um tempo bastante longo decorreu, desde que deixastes o vosso envoltório terrestre, quereis nos descrever a vossa situação e suas ocupações no mundo dos espíritos? Durante a minha vida terrestre, eu era o que se chama, de um modo geral, uma boa pessoa, mas antes de tudo gostava de meu bem-estar. Compassiva por natureza, talvez não fora capaz de um sacrifício penoso para aliviar o infortúnio. Hoje, tudo está mudado. Sou sempre eu, mas o eu de antigamente sofreu modificações. Eu ganhei com elas. Vejo que não há nem classes, nem condições outras, que o mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que o humilhava sob a sua esmola. Velo especialmente pela classe dos aflitos, pelos atormentos de família, a perda de paz ou de fortuna. Tenho por missão consolá-los e encorajá-los, e sou feliz por fazê-lo. Então, com 6 meses, esse espírito já conseguiu fazer uma grande reflexão, aproveitar mesmo a sua estadia no plano espiritual
e já vê ela mesma capaz de se julgar diferente, né? Dentro do que ela era antes, na dinâmica dela, muito centrada nas coisas dela, e foi o que ela não desenvolveu ao longo da vida, porque se ela viu muito o núcleo dela, ela não expandiu, como a caridade assim nos fala. E ela conseguiu ver, já no plano espiritual, ela já começou ali na técnica com a prática aplicada. Já começou a ser uma trabalhadora que ela estava disposta a auxiliar principalmente os aflitos. Então, é uma mudança muito importante que o espírito dela alcançou com todas essas modificações, né, que ela foi conseguindo fazer nela mesma. Vanessa, porque são duas mudanças aqui em breve. Sim. É interessante que traz esse relato dela, especialmente daquilo que você se autodenominar cristão espírita e você vivenciar o ensinamento do Cristo e o Espiritismo. Aí faz uma diferenciação bem plena. Uma coisa é você ler, acha bonito, acha interessante, fala sobre o espírito, eu sou cristão, e ela fala que o que faltou para ela é vivenciar, vivido aquilo. Porque se ela tivesse vivido, teria sido diferente em todo o contexto. Né? E com relação à questão aí da punição aí de Deus que pune, ser um castigo, né? Várias religiões trazem isso, e é uma questão de traduções, né? E a língua, nossa língua especialmente, ela tende a ter várias palavras com significados aproximados, mas se nós acreditamos que Deus é soberanamente bom e justo, a justiça está exatamente na possibilidade de corrigirmos e de buscarmos desfazer os males anteriores. Então, ele é bom, não há punição, Sim. Não há mão pesada dele. Há sim a justiça de possibilitar que o resgate seja feito e a correção seja feita na medida do mal causado. E não é nenhuma questão de fazer proselitismo aqui, né? Não vou trazer todo mundo, porque eu acho o espiritismo melhor. É que o grande jargão do espiritismo é mesmo a caridade, é mesmo olhar para si, mas olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Então, se parte desse compromisso não se cumpre, a gente precisa, né? E esse relato, se nós olharmos para nossas vidas, vários aspectos que são muito afetos. É verdade. Vamos seguir por uma questão aqui, gente, do Livro dos Espíritos. Eu acho que vai dar uma só, né, Gabi? Só Rapidinho. É a 655. A 655, isso mesmo. Nós estamos falando da lei de adoração, a lei de adoração exterior, e aí a Gabi vai ler para nós sobre a questão 655, o que ela nos traz. É repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo da sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? A intenção, nisso como em muitas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista, senão o respeito às crenças alheias, não faz mal. Ele faz melhor ele que as ridicularizasse, porque faltaria a caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens. Então, aqui Kardec pergunta aos espíritos se a gente devia condenar quem pratica religião a qual não se crê, lá no fundinho da sua alma, quando se faz por respeito humano e para não escandalizar as pessoas que pensam de outra forma. Então, aqui, tanto o Miramês, companheiro Luciano, vamos falar do Miramês, não? O Miramês e o Kardec, né, os espíritos aqui da codificação, falam que a intenção é que é a regra da punição. Então, na verdade, a nossa motivação íntima é aquilo que vai especialmente nos punir ou não. Então, no caso, é mais grave uma pessoa que pratica religião por interesse, por ambição, olhando só para si próprio,
do que aquela que, por respeito aos outros, ela pratica, mesmo que ela não acredite tanto. E sem ridicularizar E os sem outros. ridicularizar, porque aqui é uma questão que isso Deus é muito muito justo, como sempre, né? E ele delega isso a nós. Isso daqui não é uma coisa que a gente tem que vir, todo mundo tem que vir do mesmo jeito, os espíritas ou evangélicos. Isso é uma escolha que, a depender da nossa vivência, é que nós vamos, com certeza, fazer esse tipo de escolha. E é muito pessoal e com o tempo muda, né? Muitos de nós aqui já passou por isso, já teve em outras religiões, eu já estive, sei de quem esteve aqui. E isso não nos faz melhores, né? Porque a gente está aqui, de jeito nenhum. Mas então, com relação a isso, o Miramês ainda coloca que quem condena está se colocando no lugar de Deus. E Deus jamais condenaria, é o que o nosso companheiro Daniel falou agora há pouco. Essa é uma condição que nos coloca muito superiores. Então, a nós não nos cabe, não. Isso vai acontecer naturalmente dentro, né, do desenvolvimento moral de cada um, entendendo o que ele precisa ou não precisa fazer mais. E aí, podemos falar isso? Sim, 5:26. 5h26? Então é isso, pessoal. No finalzinho aqui, eu vou puxar também a parte aqui que fala Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens. E é justamente aquela postura demagoga, aquela postura de você colocar uma máscara do religioso, do cristão, ou da religião que professe, para agradar o outro e somente para isso, porque aí ele exclui. Uma coisa é a pessoa que está lá, não profundo conhecimento, que até vincula o caso do céu e inferno que nós temos agora. Isso. Ela tinha o conhecimento, mas ela não aprofundou, ela não vivenciou. Mas a intenção ali diz muito. Nesse último caso, da resposta, no finalzinho, ele é um puxão de orelha forte. Para que nós não façamos para mostrar para os outros. Para que nós não vivamos de aparências. Porque a nossa vivência, né, nós sofremos muito ainda com isso, que é a utilização de máscaras para conseguir a boa convivência. Mas o risco que isso traz, né, porque falar uma coisa transparente, educação, não. Existe aquela questão de você saber medir as palavras e a forma. Mas no professar, no crer, se você utilizar a religião e essa máscara da boa pessoa para agradar e não ter algo em favor de si próprio, aí está a gravidade. Mas no final, sempre tudo é entre você e Deus. Então, por mais que você engane os seus semelhantes, você não vai enganar a Deus. Então, não adianta você se fazer de bom, porque o que vale é a realidade. A gravidade é você enganar o outro, porque a Deus não enganamos nunca, você falou tudo. Na verdade, a religião nada não ficar de seguir os verdadeiros preceitos de Jesus. Nada, não é religião. As dúvidas, acho que elas são normais, mas o caminho básico é um só. Exato. Então, não tem o que ser. É verdade. É até uma Se colocação. enganar, se enganar. Isso que nós fizemos uma vez é justamente isso. Todas as religiões, se você pegar o cerne delas, fala-se a mesma coisa. O sentido é o mesmo. Usa os nomes, as palavras. Sim. Não podemos nos ater à nomenclatura, à palavra crua, que é o que nos chamou a atenção aí, Vanessa. Não colocar punição, não. A palavra crua, sozinha, sem contextualização, é perigosa. Verdade. É uma questão de qual caminho. É a pureza do Senhor. Pureza. Porque, na realidade, para Deus, a gente não esconde nada. Pode tomar se mas lá de cima. E isso é parte da nossa imperfeição, né? Sim. A falsa humilhação, a representação de papéis. Isso ainda, a gente está com as personas aí brigando para poder aparecer, mas ali no fundo, cada um sabe mesmo de si. Se a gente prestar atenção, a punição não é de Deus. Quando a gente tenta ser o melhor possível, que igual a gente está tentando aqui, se já é um momento, o caminho está procurando,
profissão é nossa mesmo, porque a consciência dói alguma coisa. E isso é o que traz mais responsabilidade, porque é fácil pôr na conta de Deus. Não, aí Deus faz isso. Não, ó. Muitas das provas e sofrimentos somos nós mesmos que Nós escolhemos. mesmos. Então, assim, não é uma coisa imposta. Muitas vezes. Pessoal, vamos encerrar então, fazer a nossa prece final. Eu vou convidar todo mundo a fechar os olhos. Né? Já vamos aproveitando essas emanações. Eu vou pedir para a Gabi aqui nos conduzir na prece final. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nossos mentores e os mentores da casa que mais uma vez nos ampararam, nós agradecemos essa oportunidade de estudo e aprendizado e pedimos a Deus que nesse momento emane essas boas energias aos hospitais, aos nossos irmãos que não puderam estar presentes aqui hoje e principalmente ao coração e à mente dos irmãos desencarnados aqui presentes, que estão buscando auxílio e amparo espiritual. Que nesse momento possamos serenar nosso coração e levar para os nossos lares essas boas intuições e esses bons ensinamentos compartilhados aqui hoje. Que essas boas energias também se estendam ao longo dessa semana e que possamos passar a palavra de Jesus em cada atitude e fala aos nossos irmãos. Nos ampare, Senhor, em mais uma semana e nos dê forças para lidar com os desafios e os obstáculos que iremos enfrentar. Fique conosco, amado Mestre Jesus, nossos mentores, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal. Uma boa semana para todo mundo. Ah, os atos da posse, gente. Não posso esquecer, não. Por não passar na frente. Quem se habilita aos atos dos apóstolos para domingo que vem?